Fala, minha galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trago para vocês a diferença entre glitter e reflect, quando usar um ou quando usar o outro. Bem, a gente sabe que o glitter ele é um pouco mais grosso comparado com o reflect e geralmente a aplicação de cada um deles também é diferente, de acordo com o resultado que você quer. E é importante você saber diferenciá-los para que quando uma cliente chegue pedindo algum estilo de maquiagem que seja ou mais discreta ou mais glamurosa, que quer um efeito mais diferente, você saber qual utilizá-lo para poder atender a expectativa e o desejo dela. Então aqui, ó, vocês estão vendo, eu tenho dois produtos aqui, ó. Esse aqui é um reflect e esse aqui é um glitter. Vocês percebem que o tamanho das partículas dos dois são diferentes. O reflect eu tenho partículas muito mais finas comparado com o glitter e o fundo dele é transparente, ou seja, quando eu coloco o meu reflect em algum lugar da minha pele, ó, ele é bem fininho, você consegue ver os brilhos, mas ao fundo você consegue ver o tom da minha pele. Já no glitter, ele é mais grosseiro, ó, e ele adiciona a cor. Vocês conseguem perceber a diferença entre um e outro? Outra coisa também é na hora da aplicação. Com o Reflect, a gente pode aplicar somente um prime, até um Fluid Fix, que são aquelas brumas hidratantes. E algumas ela tem um poder de aderência grande de alguns produtos. Então os Reflects também podem ser colocados com ela. Pode ser utilizado também em bases de sombras líquidas. A gente aplica a sombra líquida, espera secar um pouco e depois coloca o reflect por cima. E a gente pode utilizar primes. Outra opção também é essa cola aqui, ó, da NYX, que eu adoro fazer a aplicação do reflect com ela. Para aplicação de reflect, a gente também pode utilizar essa cola líquida. Porém, eu gosto mais de utilizar em creme, porque ela acaba dando um acabamento melhor e facilita a aplicação. Se eu for utilizar uma cola líquida para aplicação de reflect, eu preciso tomar muito cuidado. Porque se eu aplicar esse reflect com essa cola muito úmida, eu posso acumular esse produto na região dos olhos e acabar não tendo um efeito tão legal. Já para a aplicação do glitter mais grosso, eu não indico utilizar a cola em creme, porque com o tempo, dependendo da quantidade de glitter que você coloque e também de algumas marcas para outras, podem variar essa questão da textura. Alguns glitters podem ser mais grossos do que outros. E aí acaba que pode craquelar e ficar com a maquiagem toda prejudicada. E aí, com esse glitter especificamente, eu gosto de utilizar com a cola líquida. Eu faço uma laminha, uma pastinha com a cola e o glitter e aplico nos olhos. Inclusive, eu tenho um vídeo em que eu mostro toda essa aplicação. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, eu separei aqui no meu braço, coloquei só uma base de sombra líquida, utilizei essa daqui da Suelen, para vocês verem como que eu faço a aplicação desse glitter e o resultado que cada um dá. Eu vou pegar aqui a minha cola da NYX, vou aplicar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, ó, uma quantidade pouca, uma quantidade que seja suficiente, sem excesso, para que eu aplique o meu reflect. Vou pegar aqui com a ajuda do pincel, ó, e vou aplicar na minha base de sombra. Eu dou batidinhas. Espero ela secar um pouco, ó. E aí eu venho com o meu reflect com um pincelzinho de esfumar. Eu gosto de aplicar com um pincelzinho de esfumar porque eu acabo distribuindo uniforme todo esse brilho. Ó, aplico, tiro um pouquinho do excesso, ó, e venho dando batidinhas, ó. O reflect, dependendo das partículas que ele tenha, essa daqui, por exemplo, ela tem partículas douradas, levemente lilás e rosadas. Então, dependendo do fundo que eu utilize, ela realça mais pro rosa, ela pode realçar mais pro lilás. Então, eu vou deixar ela aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu aplico esse glitter mais grosso. Já fiz aqui a minha misturinha e agora eu vou aplicar esse glitter mais grosso, ó.
Mas conseguem perceber a diferença? Nesse aqui que eu utilizei o Reflect, eu tenho partículas de brilhos mais discretas, mais delicadas. Nesse caso aqui eu tenho partículas de brilho mais grossas, mais visíveis, o que dá um toque mais chamativo na maquiagem, ó. Vocês conseguem perceber que ele também adiciona cor? Ó, aqui eu tenho um glitter que ele é mais lilás, mas ele tem algumas partículas rosas. E o que sobressai é a cor que está em maior quantidade. Já nesse aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele tem uma quantidade maior de partículas rosas. Porém, o que interfere aqui nessa cor é o fundo. Vocês percebem que eu utilizei um fundo rosa e que ele é um pouco mais forte. Então ele acaba casando melhor com esse fundo, trazendo essa tonalidade mais delicada e mais suave. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses glitters utilizando outro fundo, para vocês verem a diferença também. E aí agora eu vim com outro fundo para vocês verem. Eu vou aplicar a mesma cor do Reflect que eu utilizei anteriormente e a de glitter também. Percebam como ele muda, ó. Aqui eu tenho um fundo de marrom neutro e aqui eu tenho um fundo mais rosa. E aí vocês conseguem ver que eles se comportam de maneira diferente, ó. Tudo isso vai depender do fundo. Se eu quiser utilizar um fundo mais lilás, se eu quiser utilizar um fundo de outra cor, ele vai se comportando e vai se adequando de acordo com a cor de fundo que eu coloque. E agora eu vou aplicar o glitter desse outro lado. Vocês percebam que mesmo com o fundo marrom, a cor que sobressai é o roxo aqui, ó. É a cor que contém em maior quantidade nesse glitter. Então, na maioria das vezes, o Reflect, ele não adiciona tanta cor. Totalmente diferente dos glitters. Você vê, ó, que aqui o que sobressai é o roxo. Aqui, por ter um fundo rosa, ele consegue captar um pouquinho desse fundo rosado, mas que mantém as suas partículas em maior quantidade, que é o roxo, ó. A diferença aqui, ó, e aqui foi glitter. Esses dois são Reflect e esse glitter. Então, vocês percebam, olha. Aqui eu tenho no fundo marrom o Reflect e o glitter. O Reflect, ele se adapta ao tom de fundo que eu vou colocando, ó. O glitter, ele muda, porém, ele mantém a originalidade dele. No caso, são as partículas em maior quantidade, ó. Esse glitter aqui, ele tem nas suas partículas em maior quantidade o pigmento roxo. E aí aqui ele sobressai mais o roxo. E aqui, por ter um fundo rosa, ele consegue captar um pouco desse fundo. Porém, você percebe também que há partículas roxas, de brilho roxo. Então aqui eu tenho glitter no fundo rosa. E aqui eu tenho um Reflect no fundo rosa. Já aqui eu tenho o Reflect no fundo marrom. E aqui eu tenho o glitter no fundo marrom. Então vocês conseguem perceber, o Reflect ele tem partículas de brilho bem mais delicadas e eles conseguem se adaptar bem ao fundo que a gente coloque, né? Claro que em alguns casos, alguns Reflects vão se adaptar melhor em algumas cores do que em outras. E aqui também serve para o caso do glitter. Ele se adapta, dependendo do tom do brilho do glitter que você utilizar, ele vai se adaptar melhor em algumas cores do que em outras. Porém, ele vai manter como principal cor a que ele tem maior quantidade. Lembrando que aqui nesse vídeo eu usei o mesmo Reflect na base rosa e na base marrom e o mesmo glitter na base rosa e na base marrom.